Olá, como é bom estarmos aqui novamente reunidos para refletirmos a respeito do Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós vamos falar do credo, sim, a nossa profissão de fé, também chamado de símbolo da fé. É porque o credo ele é um resumo, que a Igreja Apostólica se preocupou em elaborar em fórmulas breves e normativas, pois uma igreja que se entende como universal, ela tem que ter algo que seja comum a todos. Então, essa profissão de fé são essas fórmulas normativas que bem cedo a igreja quis, recolhendo o essencial da sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados a todos os fiéis e já entregues para aqueles que estão sendo desde o início batizados, ou seja, estão ingressando na igreja, abraçando a fé em Jesus Cristo. E por isso, então, a igreja comunica a profissão de fé lá no batismo. Tem um momento que a igreja então vai perguntar para os seus padrinhos, pais, porque geralmente são crianças, Nós somos crianças quando somos batizados na igreja. E vai se perguntar para eles: vocês acreditam em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Vocês acreditam em Jesus Cristo, seu único Filho? Creio. E assim vai até o final. E no final vai se dizer: esta é a fé da igreja, no qual encontramos a nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Então, aquele que está sendo batizado, a profissão de fé é entregue. E este resumo da fé, nessa profissão de fé, não foi feita segundo opiniões humanas, mas se recolheu de toda a Escritura o que nela há de mais importante para apresentar na íntegra aquilo e só aquilo que a fé ensina. E tal como a semente de mostarda contém num pequeno grão numerosos ramos, do mesmo modo este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contido no Antigo e no Novo Testamento. E a esta síntese da fé, chamamos-lhe de profissão de fé, porque resume a fé professada pelos cristãos. Chamamos-lhe credo pelo fato de elas normalmente começarem pela palavra creio. E igualmente também lhe chamamos por símbolos da fé. E a palavra grega símbolo significa a metade de um objeto partido, por exemplo, um selo, um anel, uma folha que é rasgada. E as pessoas então tinham que juntar essas partes desses objetos para ver se elas se completavam, para dizer que então existia realmente um acordo, se aquilo era verdadeiro. Então o símbolo era essa união dessas duas partes que teriam sido divididas no meio e finalmente se encontravam. Por isso, ela se apresentava como um sinal de identificação. E as duas partes eram justapostas para verificar a identidade do portador. E o símbolo da fé é, pois, um sinal de identificação e de comunhão entre aqueles que abraçaram a fé em Jesus Cristo. Também significa, e símbolo, também significa resumo, coletânea ou sumário. O símbolo da fé é o sumário ou resumo das principais verdades da fé. Por isso serve de ponto de referência primário e fundamental da catequese. E a primeira profissão de fé
Faça então por ocasião do batismo. O símbolo da fé, antes de mais nada, o símbolo batismal. E uma vez que o batismo é conferido em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, as verdades da fé professadas por ocasião do batismo articulam-se, segundo a sua referência às três pessoas da Santíssima Trindade. O símbolo, ele divide-se em três partes. Uma primeira trata da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Na segunda, trata da segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens. E na terceira, da terceira pessoa da Trindade, fonte e princípio da nossa santificação. São esses os três capítulos do nosso selo batismal, da nossa profissão de fé. E foram numerosas ao longo dos séculos, as profissões de fé, os símbolos da fé. Os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas, por exemplo, o símbolo Quicunque, chamado de Santo Atanásio, as profissões de fé de certos concílios, como Toledo, Latrão, Leão, Trento, ou de certos papas, como a fé de Damásio, ou o credo do povo de Deus, de Paulo VI, mas temos que sempre lembrar que mesmo que tenham vários símbolos da fé, nenhum deles, mesmo que tenham sido feitos em diferentes períodos da vida da igreja, pode ser considerado inútil ou ultrapassado. Todos os ajudam a abraçar e a aprofundar hoje a fé de sempre, através dos diversos resumos que dela se fizeram. E entre todos os símbolos da fé, há dois que têm um lugar muito especial na vida da igreja. É o símbolo dos apóstolos, o chamamos também de credo apostólico, é aquele que rezamos todo domingo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo. É o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. A sua grande autoridade vem deste fato. É o símbolo adotado pela Igreja Romana, aquela em que Pedro, o primeiro dos apóstolos, teve a sua cátedra, para a qual ele trouxe a expressão da fé comum. Temos um outro, que é mais tardio, mas ele é mais completo, que é o símbolo niceno-constantinopolitano. Deve a sua grande autoridade ao fato de ser proveniente dos dois primeiros concílios ecumênicos, dos anos de 325 e 381. E ainda hoje continua a ser comum a todas as grandes igrejas, tanto do Oriente como do Ocidente. Esse credo niceno-constantinopolitano geralmente rezamos em festas determinadas na igreja. Então, quando nós temos, por exemplo, Domingo de Ramos, quando nós temos a Assunção da Virgem Maria e tantas outras festas que são determinadas para que nós rezemos o símbolo niceno-constantinopolitano. Vamos falar agora também um pouco mais do símbolo ou profissão da fé de fé dos apóstolos, aquela que nós lemos no domingo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E agora eu vou falar também mais especificamente do primeiro artigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Deus. É esta a primeira afirmação da profissão de fé. E também a mais fundamental. E todo símbolo fala de Deus, ao falar também do homem e do mundo. Falo em relação a Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, porque tudo vem de Deus. Não tem nada que não tenha vindo de Deus. Deus é o princípio de todas as coisas.
E do mesmo modo que todos os mandamentos são uma explicação do primeiro mandamento, certo? Então, quer dizer, você tem, creio em Deus, tudo que está sendo lido no credo se refere a Deus. E como nós temos os 10 mandamentos, todos os outros artigos, todos os outros mandamentos se referem a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai estar amando a Deus sobre todas as coisas, seguindo todos os outros mandamentos, todos os outros 9 mandamentos. Creio em um só Deus, né? E é com estas palavras também que aquele símbolo niceno-constantinopolitano tem início. A confissão da unicidade de Deus, pois cremos que há um Deus uno e trino. Há um Deus uno e trino. Há um Deus, mas são 3 pessoas. Por isso existe uma unicidade. Nessas 3 pessoas há um só Deus. E isso se radica na revelação divina da antiga aliança. É inseparável da confissão da existência de Deus e tão fundamental como ela. Deus é único, não há senão um Deus. E a fé cristã crê e professa que há um só Deus por natureza, por substância e por essência. O próprio Jesus confirma que Deus é o único Senhor e que é necessário amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com toda a força. Ao mesmo tempo, dá a entender que Ele próprio é o Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor é próprio da fé cristã. Isso não vai contra a fé num Deus único. Do mesmo modo que confessar que Jesus é o Senhor é próprio da nossa fé. Isso não vai contra a fé num Deus único. Do mesmo modo, crer no Espírito Santo, que é Senhor e dá vida, não introduz qualquer espécie de divisão no Deus único. Por isso nós acreditamos com firmeza e afirmamos simplesmente que há um só Deus, verdadeiro, imenso, imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai e Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas uma só essência, uma só substância ou natureza absolutamente simples. Nós falamos foi falado lá no vídeo da importância do nome, se lembra? E Deus se apresenta a Moisés revelando o seu nome. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Então vamos lá. Do meio, Deus revelou-se ao seu povo Israel, dando-lhe a conhecer o seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido de sua vida. E Deus tem um nome. Não é uma força anônima. Dizer o seu nome é dar-se a conhecer ao outro. É, de certo modo, entregar-se a si próprio, tornando-se sensível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser invocado pessoalmente. E por isso Deus revelou-se progressivamente sob diversos nomes ao seu povo. Mas foi a revelação do nome divino feito a Moisés na teofania da sarça ardente, a manifestação de Deus na sarça ardente, no limiar do êxodo e da aliança do Sinai, que se impôs como sendo a revelação fundamental, tanto para a antiga como para a nova aliança. Por isso, do meio de uma sarça ardente, sem se consumir, Deus chama por Moisés e diz-lhe: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus é o Deus dos antepassados, aquele que tinha chamado e guiado os patriarcas nas suas peregrinações. É o Deus fiel, é compassivo, que se lembra deles e das promessas que lhes fez. Ele vem para libertar da escravidão os seus descendentes. É o Deus que, para além do espaço e do tempo, pode e quer fazê-lo.
e empenhará sua onipotência na concretização do seu desígnio. Então Moisés vai dizer assim: vou então procurar os filhos de Israel e dizer-lhe: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se perguntarem qual é o seu nome, que hei de responder-lhe? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E prosseguiu: assim falarás aos filhos de Israel: aquele que tem por nome eu sou, é quem me enviou a vós. Será este o meu nome para sempre, nome que ficará de memória para todas as gerações. Então, ao revelar o seu nome misterioso, eu sou aquele que sou, ou ainda, eu sou quem eu sou, Deus diz quem é e com que nome deve ser chamado. Este nome divino é misterioso, tal como Deus é mistério. E ao mesmo tempo um nome revelado, e como que a recusa do nome, é assim que Deus exprime melhor o que Ele é, infinitamente acima de tudo que podemos compreender ou dizer. Ele é o Deus escondido. O seu nome é inefável, não pode ser dito. E é o Deus que se faz próximo dos homens. E ao revelar o seu nome, Deus revela ao mesmo tempo a sua fidelidade, que é de sempre para sempre válida, tanto para o passado, eu sou o Deus de teus pais, como para o futuro, eu estarei contigo. Deus que revela o seu nome como sendo eu sou, revela-se como o Deus que está sempre presente junto do seu povo para o salvar. E dessa forma, Deus se revelando, Ele se revela para estabelecer uma relação conosco. Nós só estabelecemos uma relação com o que conhecemos. Nós só podemos identificar as coisas que conhecemos. Por isso, Deus se revela a nós para nós nos relacionarmos com Ele. Quando eu rezo para Deus, eu estou me relacionando com Ele. Quando eu peço algo a Deus, eu estou me relacionando com Ele. Quando olhamos para Jesus, Ele é a revelação de Deus que vem a nós para se relacionar conosco. Em Jesus temos Deus que se relaciona conosco. Por isso, lembremos sempre, a nossa profissão de fé, então, é esse resumo da nossa fé. É uma forma de nós podermos, então, nos unirmos na forma de expressar a nossa fé. E lembrando, ela resume todas as verdades da fé que precisamos ter em nosso coração e pela qual também colocamos a nossa vida. Lembre-se sempre, a profissão de fé, então, é esse nosso passaporte, né, no qual a profissão de fé identifica em nós e nos indica aquilo que devemos crer. Profissão essa de fé que recebemos desde o nosso batismo. É sob essa profissão de fé que se baseia tudo aquilo, então, que eu devo crer e colocar a minha vida. Obrigado, então, a todos vocês por estarem comigo até esse momento. E o Deus Todo-Poderoso os abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.